Há uma realidade que muitos não têm coragem de encarar. Grande parte do que hoje chamam de dom de línguas não passa de ruído sem sentido. Pessoas repetem sons desconexos. Multidões murmuram juntas palavras que ninguém entende. E líderes encorajam esse comportamento como se fosse a evidência suprema da presença de Deus. Mas no fundo, algo não se encaixa. O coração sincero percebe. Se ninguém entende, se nada é construído, se tudo termina em confusão, há algo errado. O verdadeiro dom de línguas não é uma sequência aleatória de sons. Ele não se manifesta para gerar espetáculo, nem para dar a sensação de superioridade espiritual a alguém. Ele é um dom com propósito. É uma capacitação sobrenatural para que uma pessoa fale coisas que nem ela mesma compreende totalmente, mas que podem ser interpretadas pelo Espírito de Deus, de modo que todos recebam entendimento e sejam edificados. Pense nisso. De que adianta você ouvir alguém falar e não entender uma única palavra? Não há aprendizado, não há construção, não há transformação. Da mesma forma, de que adianta uma igreja inteira produzir sons sem que haja clareza, sem que ninguém saia fortalecido? O verdadeiro poder do dom está na interpretação. É quando aquilo que parecia mistério ganha significado. É quando uma mensagem que ninguém decifraria sozinho se transforma em direção, encorajamento e vida para todos. Muitos confundiram emoção com manifestação. Há ambientes em que o barulho é ensinado como sinal de fé. Repetir sons, imitar os outros, gritar mais alto que o vizinho do banco, nada disso é dom espiritual. Isso é humano, isso é carnal. O Espírito Santo não precisa que ninguém force nada. Ele se move em ordem, em clareza e com propósito. Quando ele age, até aquilo que parecia incompreensível ganha luz. E é aqui que entra a chave que muitos ignoram. O dom de línguas não foi dado para satisfazer o ego individual, mas para edificar a comunidade. Quando há interpretação, algo extraordinário acontece. O que parecia um enigma se revela como uma estratégia do céu. O que parecia ruído se transforma em sabedoria. O que parecia confuso se converte em direção prática. Esse é o milagre. Deus pega a boca de alguém, fala o que ninguém entende e, em seguida, traz clareza para que todos saiam fortalecidos. Carl Jung, o grande pensador suíço, dizia que o ser humano vive dividido entre sua máscara social e sua verdade interior. Ele chamou isso de persona e self. A persona é o que mostramos para os outros, aquilo que aprendemos a imitar. O self é quem realmente somos, a essência que precisa ser revelada. O que vejo hoje é que grande parte do que se chama dom de línguas não passa de persona espiritual. Uma imitação, um papel aprendido para ser aceito no grupo. Mas o verdadeiro dom é self, é autenticidade. É o espírito tomando o controle, não para agradar pessoas, mas para revelar a verdade. E quando o genuíno acontece, o ambiente inteiro muda. Não há confusão, não há olhares desconfortáveis, não há sensação de vazio. Pelo contrário, há silêncio, expectativa, reverência. Porque todos percebem que algo maior do que o humano está acontecendo. A mensagem vem, a interpretação surge e o povo de Deus entende que foi o céu que falou. Isso não se confunde com histeria coletiva, nem com treinamento de sons. É sobrenatural, é real, é profundo e você precisa ouvir isso. Não aceite menos do que o verdadeiro. Não se acomode com barulho vazio. Não confunda espiritualidade com performance. O Espírito Santo não veio para que você finja. Ele veio para que você viva em poder e em verdade. Esse dom existe. Ele é precioso, mas não como muitos têm praticado. Ele não é feito para ser sinal de status espiritual. Não é moeda de troca para provar que alguém é mais santo. O verdadeiro dom de línguas é chave de revelação. É um canal de comunicação onde Deus traz à luz coisas que jamais seriam compreendidas de outra forma. E quando isso acontece com interpretação, o efeito é transformador. O desafio que deixo a você hoje é simples e direto. Busque a verdade.
Busque o genuíno. Não aceite imitações. A fé verdadeira não precisa de atalhos, não precisa de máscaras. E quando você experimentar o real, não vai querer voltar para a confusão. Escreva nos comentários: eu quero o genuíno. Declare isso como um compromisso de buscar o Espírito em verdade. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se agora no canal. Nas próximas partes, vamos aprofundar como diferenciar o verdadeiro do falso e como viver uma espiritualidade autêntica que edifica vidas ao invés de confundir. Uma das maiores confusões que existem hoje dentro das igrejas é acreditar que todo som emitido em nome de línguas vem do Espírito Santo. Essa ideia é perigosa, porque cria um ambiente onde qualquer barulho é aceito como manifestação divina e ninguém se questiona sobre a validade ou o fruto daquilo. Mas a verdade é simples: nem tudo o que parece espiritual vem de Deus. A igreja de Corinto já enfrentava esse problema. Era uma comunidade cheia de dons, mas também cheia de desordem. Pessoas se exaltavam, buscavam destaque, falavam em línguas sem que ninguém entendesse, transformando o que deveria ser edificação em confusão. Paulo precisou escrever para corrigir, porque até mesmo naquela época já existia o risco de transformar o dom em espetáculo. E o que ele deixou claro é algo que continua sendo verdade hoje. O dom de línguas só cumpre o seu propósito quando há interpretação. Sem interpretação, não passa de som vazio. É como um instrumento desafinado ou como uma mensagem em um idioma estrangeiro sem tradução. Todos ouvem, mas ninguém entende. O resultado? Zero edificação. Isso nos mostra uma lição poderosa. O que vem de Deus sempre edifica. O Espírito Santo não perde tempo com performances. Ele fala para transformar. Ele age para que a igreja saia mais forte, mais consciente, mais próxima da verdade. Quantos ambientes você já viu onde pessoas repetem sílabas sem parar, mas quando tudo termina, ninguém sabe o que foi dito, ninguém foi ensinado, ninguém recebeu direção? Essa prática não é o dom bíblico, é ruído. É a repetição de uma tradição aprendida e não a manifestação de algo sobrenatural. E aqui entra uma reflexão que Carl Jung nos ajuda a compreender. Ele dizia que quando o ser humano vive pela máscara, aquilo que ele chamou de persona, acaba se distanciando da verdade de quem realmente é. É exatamente isso que vemos. Muitos vestem a persona de espiritualidade, aprendem a imitar o que os outros fazem, mas não vivem a essência. O verdadeiro espírito não precisa de máscara. Ele não precisa de teatro. Ele fala com poder e clareza, mesmo que venha primeiro em mistério, porque em seguida ele traz a interpretação. O verdadeiro dom de línguas não gera competição, não gera orgulho, não divide. Ele não deixa as pessoas confusas, mas as aproxima da verdade. Ele não exalta quem fala, mas exalta a Deus. Esse é o sinal. Se o centro da prática é a vaidade humana, não é o espírito. Se o centro é a glória de Deus e a edificação do próximo, ali está a autenticidade. Muitos me perguntam, mas então, o que devo fazer se estiver em um ambiente onde só existe barulho? A resposta é simples. Não se deixe enganar, discirna. O Espírito de Deus é espírito de ordem, de paz e de clareza. Onde há caos e confusão, falta o Espírito. Onde há verdade e fruto, ali ele está. E você precisa ouvir isso. Não é porque muita gente aceita algo que isso é certo. A maioria pode estar errada. Foi assim em Corinto, é assim hoje. Mas Deus está levantando pessoas que não querem mais viver de aparência, que desejam a essência. Pessoas que não se satisfazem com ruído, mas que anseiam pelo real. O verdadeiro dom de línguas, acompanhado da interpretação, é uma chave de revelação. Ele revela mistérios que não poderíamos compreender de outra forma. Ele dá direções práticas para a vida. Ele traz consolo em tempos de dor, exortação em tempos de erro, coragem em tempos de medo. Ele não é barulho, ele é voz de Deus, traduzida para que todos possam ouvir.
Se até aqui você percebeu que aceitou imitações, não se condene. Esse é o momento de acordar. A verdade liberta, e quando você descobre o que é real, não há mais como se satisfazer com o falso. Escreva nos comentários: eu quero discernir o verdadeiro. Declare isso como um compromisso de buscar autenticidade. Aí inscreva-se no canal, porque na próxima parte vou mostrar como viver essa verdade no dia a dia, aprendendo a usar os dons espirituais de forma prática, sábia e transformadora. Há uma pergunta que todos os que buscam viver a fé com seriedade precisam fazer: para que servem os dons espirituais? Se você observar atentamente, verá que muitos hoje se confundem porque transformaram o dom em vitrine. O que deveria ser ferramenta de edificação virou palco. O que deveria ser sinal de poder genuíno virou barulho sem propósito. O Espírito Santo nunca planejou que fosse assim. O propósito dos dons sempre foi claro: edificação. Isso significa construir algo. Edificar é deixar mais forte do que estava antes. É trazer clareza onde havia dúvida, esperança onde havia medo, força onde havia fraqueza. Se o uso de um dom não gera crescimento, não aproxima as pessoas da verdade, não transforma vidas, então algo está errado, e é exatamente isso que vemos quando o dom de línguas é usado sem interpretação. Não há edificação. Fica tudo na superfície. A emoção momentânea, a agitação, mas quando termina o coração continua vazio. Isso não é o que Deus planejou. O verdadeiro poder não está no ruído, mas no sentido. E o sentido só chega quando há interpretação. Muitos acreditam que Paulo se opôs ao dom de línguas, mas a realidade é outra. Ele reconheceu seu valor. Ele mesmo disse que falava em línguas mais do que muitos. Mas também disse que preferia falar poucas palavras compreensíveis, que edificassem, do que milhares de palavras que ninguém entenderia. Essa é a chave. Paulo não estava diminuindo o dom, mas colocando-o no lugar certo. Não é fim em si mesmo, mas meio para um fim maior: a edificação da igreja. E aqui entramos em um ponto fundamental: a maturidade espiritual. Uma fé madura sabe discernir. Sabe quando falar, quando calar, quando esperar, quando interpretar. Sabe que o Espírito não precisa de correria, não precisa de confusão. Uma fé madura não busca aplausos, mas frutos. Infelizmente, muitas igrejas hoje vivem mais de imitação do que de verdade. Pessoas são ensinadas a repetir até pegar, como se o Espírito Santo fosse um reflexo condicionado. Mas isso não é fé, isso é teatro. O Espírito não se manifesta porque alguém forçou. Ele se manifesta quando há rendição verdadeira. É nesse ponto que precisamos ser maduros o suficiente para dizer: prefiro o silêncio do que a falsificação. Prefiro esperar o verdadeiro do que me contentar com o falso. Carl Jung dizia que a verdadeira transformação do ser humano acontece quando ele deixa de viver apenas pela persona, a máscara social que usa para ser aceito, e começa a viver pelo seu self, a essência. De forma semelhante, na vida espiritual, muitos estão vivendo de persona, repetindo o que viram, imitando sons, vestindo a aparência de espiritualidade. Mas poucos estão vivendo pelo self, pela essência verdadeira do espírito. E maturidade exige abandonar a máscara e abraçar a verdade, ainda que doa, ainda que vá contra a multidão. E aqui quero te motivar a algo: seja maduro no espírito. Não aceite viver de aparência, não aceite o superficial, não aceite o barulho que não constrói. A maturidade vai te fazer esperar a interpretação, vai te fazer valorizar a clareza, vai te ensinar que Deus não tem pressa em impressionar, mas tem propósito em edificar. Pense no impacto disso em uma comunidade de fé. Imagine uma reunião onde, em vez de todos falarem ao mesmo tempo em som sem sentido, a ordem, a reverência, a expectativa. Uma pessoa se levanta e fala em línguas. O ambiente se cala. Todos aguardam. Então vem a interpretação. Aquilo que parecia mistério se torna mensagem. E a mensagem traz direção, consolo, exortação. As pessoas saem transformadas.
não confusas. Saem edificadas, não apenas emocionadas. Esse é o verdadeiro propósito do dom. Agora pense no contrário. Uma multidão falando sons sem que ninguém entenda. O visitante que entra se sente perdido, sem compreender nada. A igreja não é fortalecida. O espírito é confundido com barulho humano. Esse é o cenário que Paulo já condenava em Corinto. E é o mesmo que precisamos corrigir hoje. E você, que está ouvindo esta mensagem, precisa decidir. Vai continuar aceitando a confusão ou vai buscar a maturidade que traz edificação? Vai preferir a aparência do espiritual ou a essência do espírito? A decisão é sua. Olhando para a vida prática, maturidade espiritual também significa saber usar os dons com responsabilidade. Não se trata de mostrar que você é espiritual, mas de ser canal para que outros cresçam. Isso significa que, se não houver intérprete, você pode orar em silêncio. Se houver interpretação, você deve permitir que a mensagem seja compartilhada. Isso significa que você deve pensar no próximo e não apenas em si. Porque, no fim, dons não são troféus pessoais, mas ferramentas comunitárias. O Espírito Santo não é desorganizado. Ele é ordem, clareza, poder. Maturidade é entender isso e se alinhar. E quero que você leve essa reflexão além da igreja. Porque maturidade espiritual não se limita a cultos. Ela molda seu dia a dia. Quando você escolhe viver na essência e não na aparência, sua vida muda. Você se torna íntegro. Suas palavras têm peso. Seus relacionamentos são transformados. Você não busca impressionar, mas servir. Você não busca reconhecimento, mas verdade. Esse é o desafio que te lanço hoje. Ser maduro no espírito, dentro e fora da igreja. Não aceite viver de máscara. Busque o real, ainda que custe. Porque o real sempre edifica, sempre transforma, sempre deixa marcas que permanecem. Escreva nos comentários: eu escolho a maturidade. Declare isso como sua decisão de não viver de aparência, mas de essência. E se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal. Na última parte, vou mostrar o que acontece quando a igreja volta à autenticidade e escolhe viver não pela persona, mas pelo espírito. E como isso pode transformar não apenas comunidades, mas cidades inteiras. Chegamos ao ponto decisivo. O que acontece quando a igreja escolhe viver a autenticidade dos dons e abandona a aparência? Essa é a pergunta que precisamos responder com honestidade, porque o futuro da fé cristã depende disso. Vivemos tempos em que muitos se acostumaram com o superficial. Cultos barulhentos, mas vazios. Gritos e repetições, mas pouca transformação. Pessoas aprendem a imitar sons como se isso fosse prova de espiritualidade, mas saem dos templos tão quebradas e confusas quanto entraram. Isso não é poder do espírito. Isso é cultura de massa, isso é tradição humana, isso é a persona de que Carl Jung falava. A máscara que usamos para sermos aceitos, mas que não revela a essência. E aqui está a verdade. Deus não se impressiona com máscaras. Ele não se engana com sons que não edificam. Ele não se alegra com performances que só exaltam o ego humano. O Espírito Santo não foi enviado para produzir entretenimento, mas para gerar transformação. Ele não veio para nos dar um selo de espiritualidade, mas para nos capacitar a viver em poder, amor e verdade. Quando uma igreja abraça a autenticidade, o ambiente muda. Imagine um povo que não tem pressa, que não tem medo do silêncio, que não busca imitação. Imagine reuniões em que, em vez de ruído coletivo, há expectativa. Uma pessoa é tomada pelo dom de línguas. O ambiente se cala, os corações se inclinam. E então vem a interpretação. A mensagem, antes enigma, agora ganha forma, clareza e direção. As pessoas ouvem e entendem que Deus falou. Esse é o verdadeiro dom. É ordem, é propósito, é edificação. Agora imagine o impacto disso fora das paredes da igreja. Uma comunidade que vive a autenticidade se torna referência. Pessoas de fora, cansadas de falsificações, encontram algo real. Elas veem que não há manipulação, não há teatro, não há ego. O que existe é a presença de Deus em ação.
E quando o real se manifesta, até os céticos reconhecem: Deus está aqui. Essa é a urgência que carrego no coração. Não temos mais tempo para viver de aparência. Não podemos mais desperdiçar energia com confusão. O mundo está em colapso. Famílias estão destruídas. Pessoas estão afogadas em ansiedade, depressão e vazio. O que vai transformar isso não é barulho, mas verdade. Não é ruído, mas revelação. Não é performance, mas autenticidade. Carl Jung dizia que a maior tragédia do ser humano é viver desconectado de sua essência, preso a máscaras. Espiritualmente, essa tragédia já acontece em muitos lugares. Igrejas inteiras presas a práticas que não edificam, líderes mais preocupados em parecer do que em ser, multidões confundindo emoção com presença. E o preço disso é alto. Gerações inteiras sendo ensinadas a se satisfazer com o falso, enquanto a verdade fica esquecida. Mas eu creio que Deus está levantando uma geração que não aceita mais as imitações. Uma geração que não tem medo de questionar, que não tem medo de se afastar do barulho para buscar o real. Uma geração que entende que o verdadeiro dom de línguas é uma chave de revelação, mas que só tem valor quando há interpretação, quando há clareza, quando há fruto. E aqui está o chamado: voltar ao padrão da palavra, voltar à ordem, à simplicidade, à essência. Isso significa que, se não houver interpretação, é melhor calar. Isso significa que, se não houver edificação, não faz sentido insistir. Isso significa que precisamos mais de silêncio sincero do que de ruído vazio. Quando a igreja escolher viver assim, veremos transformação. Veremos menos performances e mais arrependimento. Menos exibição e mais entrega. Menos barulho e mais direção. E os frutos disso serão inegáveis. Famílias restauradas, pessoas libertas, cidades impactadas. Você precisa entender. O inimigo não teme nossas repetições. Ele não se assusta com tradições. Mas ele treme quando a verdade se manifesta. Ele foge quando a autenticidade ocupa o lugar da aparência. Ele perde terreno quando uma igreja inteira se levanta não para imitar, mas para viver o real. E a escolha está diante de nós. Podemos continuar na zona de conforto, aceitando o falso como se fosse verdadeiro, fingindo que estamos cheios quando na verdade estamos vazios. Ou podemos dar um passo corajoso e buscar a autenticidade. Esse passo exige humildade, exige arrependimento, exige dizer: Senhor, eu não quero mais viver de aparência. Eu quero o real, ainda que doa, ainda que me confronte, ainda que me separe da multidão. Esse é o clamor do Espírito hoje. Autenticidade. Não há mais tempo para brincar de igreja. O mundo não precisa de mais ruído, precisa de revelação. O mundo não precisa de mais máscaras, precisa da verdade. E você, que está me ouvindo agora, precisa decidir em qual lado estará. Vai continuar no ciclo da confusão? Ou vai escolher ser parte de uma geração que busca o genuíno? A decisão é sua. Se escolher o real, prepare-se. Haverá oposição, haverá crítica, haverá resistência. Mas também haverá poder, haverá direção. Haverá frutos que ninguém poderá negar. Porque quando o Espírito se move de forma autêntica, os céus se abrem e a terra se transforma. Não é hora de medo, não é hora de hesitar. É hora de escolher o genuíno. Escreva nos comentários: eu escolho o real. Declare isso como um marco em sua jornada de fé. Inscreva-se agora no canal, porque aqui vamos continuar juntos buscando a verdade. Sem máscaras, sem ruído, sem confusão. Apenas a presença real do Espírito que edifica, transforma e liberta.